Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui para convidar vocês a me acompanharem na nossa Bookshelf Tour de 2024. Muito que bem, além da gente estar no começo do ano de 2024, como vocês puderam ver no nosso último vlog que eu compartilhei aqui no canal, eu fiz algumas mudanças na estante. Eu acho que fazem muito mais sentido com a organização que eu sempre busquei e eu acho que eu só consegui organizar da maneira que eu 100% queria agora, e por isso vou compartilhar um pouquinho de como está a minha coleção de livros agora no começo de 2024. Porém, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas, e como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando também que tem link de comprar lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok? Vamos parar de blá blá blá, espero ajudar que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá! Muito que bem, vamos começar pelo topo, né, onde ficam os meus livros, em sua maioria de personagens de protagonismo e autores LGBTQIA+. Aqui, como vocês podem ver, nessa primeira estante nós temos O Príncipe e a Costureira, de Jenny Wang, lançado aqui no Brasil pela editora Darkside. Eu gosto muito dessa HQ. Volume 3 de Heartstopper, na edição da editora seguinte, em capa dura. Volume 4 de Heartstopper, também em capa dura, em português. Volume 5, né, HQ mais recente, que eu ganhei de Natal no ano passado. Almanac Heartstopper, que também é em capa dura, que eu recebi da editora seguinte, e ele é bem bonitinho, como vocês podem ver, todo colorido. Aqui já ficam os meus paperbacks britânicos, falta o do volume 5, né? Eu comecei fazendo a coleção de Heartstopper em inglês, e aqui nós temos o volume 1, Boy Meets Boy. Aqui nós temos o volume 2, o volume 3 em inglês, e o quarto volume em inglês. Do lado, a gente continua com livros de Alice Oseman. Aqui nós temos o Eu Nasci Pra Isso, que eu comprei na Bienal do ano passado, eu preciso ler. Aqui a gente tem Esse Inverno, que é a história de Natal do universo de Heartstopper. Passando para o lado, nós temos meu paperback em inglês de Nick e Charlie. O Sem Amor, que eu comprei no ano passado e eu preciso ler. O Rádio Silêncio, que eu também preciso ler, tanto que está no meu desafio de 12 livros para 2024. E o último livro de Alice Oseman que eu tenho aqui é Um Ano Solitário, na primeira edição aqui do Brasil, que é toda brilhosa. Aqui nós ainda temos o História é Tudo Que Me Deixou, do Adam Silveira, lançado pela editora Rô, que agora tem uma capa muito mais bonita. Lembra aquela vez, numa edição mais antiga, agora o livro tem um final alternativo, e eu queria ler esse final alternativo, eu confesso. E Se Fosse a Gente, da Becky Albertalli com Adam Silveira. Com Amor Crickwood, da Becky Albertalli. E por último, dessa prateleira, nós temos Simon vs Agedoma Sapiens, a primeira edição de Com Amor Simon, da Becky Albertalli. Na segunda prateleira do topo, como vocês podem ver, continuamos com o tema LGBTQIA+, e aqui nós temos os meus Boys Love. Eu reuni todos os Boys Love em uma prateleira só. Muito em breve eu acho que eu vou ultrapassar esse espaço, sendo bem sincero, mas por enquanto estamos assim, né? Começando pelo lado esquerdo, nós temos os 4 volumes de One or Off, que foram publicados até o momento. Falta o 5º volume, que já saiu na Webtoon, mas por algum motivo ainda não saiu em formato físico, então estamos aqui esperando, né, ser publicado lá na Coreia em formato físico para completar essa coleção. E aqui nós temos o primeiro volume, One or Off, de A1, lançado aqui no Brasil pela New Pop. Daí temos o segundo volume, o terceiro volume, que é o mais fininho, e também o quarto volume, que é o último publicado aqui no Brasil até o momento. Daqui do lado temos mais um título do selo New Pop Pride, que é Hyperventilation, de Bibang Bibang Caiu, e é bem fininho, é um one shot, é toda colorida. Enfim, eu comprei na Black Friday do ano retrasado e vale super a pena ler. Aqui temos as 3 edições em inglês lançadas de The Titan's Bride. Faltam mais 2 que ainda não foram publicadas. O quarto volume vai ser publicado agora no meio do ano. E eu já estou vendo aqui como é que eu vou importar esses 2 últimos volumes, né? Já que a Amazon está de graça.
Mas enfim. Aqui nós temos o primeiro volume de Itsuki, The Titan's Bride, lançado pela editora Seven Seas dos Estados Unidos. Em seguida nós temos o volume 2, também pela Seven Seas. E aqui nós temos o volume 3, que foi o último publicado até o momento. Passando para o lado, nós temos os meus 4 primeiros volumes de A Noite Além da Janela Triangular, também lançado aqui no Brasil pela editora New Pop. Aqui nós temos o primeiro volume, que eu já li, o segundo volume, o terceiro volume e o quarto volume. O quinto volume já foi lançado aqui no Brasil, eu só estou esperando diminuir um pouquinho o preço para poder comprar. Do lado temos mais um on-shot lançado pela New Pop, que é Beldade Presa na Gaiola. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais desse mangá aqui. Aqui nós temos os 2 volumes da série Zick Fight Island, de Rebonai, que é um surto completo esse mangá, mas é deliciosamente maravilhoso, com toda certeza. Esse aqui é o volume 1 e esse aqui é o volume 2. Ambos foram lançados pela editora Sublime lá nos Estados Unidos. Mais Boys Love em inglês, dessa vez com Birds of Shangri-La, de Hanaru Zaria, também lançado pela editora Sublime. E no começo do ano li o segundo volume. O terceiro volume lança agora no meio do ano também, pela editora Sublime, e eu preciso ver também como eu vou importar esse terceiro volume, porque a história termina de uma forma meio aberta e eu preciso saber como continua. Passando aqui pro lado, nós temos os 4 primeiros volumes da série Ten Count, de Hihito Takahai, também lançado pelo selo Pride da editora New Pop. O primeiro volume, o segundo volume, o terceiro volume e o quarto volume. O quinto volume lança agora no final de fevereiro. Daqui do lado nós temos o Professor Yukimura Iki, de Natsuki Kizu, que é a mesma autora de Given, mas por enquanto eu só tenho esse one shot dela. Aqui do lado nós temos os 2 volumes de Joy, de Itsuko, o primeiro volume e o segundo volume, ambos lançados aqui no Brasil pela editora New Pop. Daí temos uma das grandes surpresas do ano passado, que foi Friendship's Lover, de Ohira Yu. Porque o Amor Existe, de Susukato, que é uma aquisição recente. E o último Boys Love é Os Feixes de Luz, de Ishii Ishikawa. Por último, nessa prateleira aqui, nós temos a minha edição em inglês de Bloom, do Kevin Panetta e da Savannah Ganush, que eu comprei no ano passado na Black Friday da Amazon. Passando para o lado, temos o último nível do topo da minha estante. Em seguida temos As Desventuras de Arthur Less, do Andrew Shane Greer, lançado pela editora Record. Procura-se um Namorado e Esse é Pra Casar, a duologia do Alex Hall, que saiu pela editora Paralela. Eu Beijei Shara Wheeler, de Casey McKiston, lançado pela editora seguinte. Um Favorito, A Estratégia do Charme, de Alison Caution, lançado pela editora Paralela. E da mesma autora, e também favorito, nós temos Se Ela Fosse Minha, também lançado pela editora Paralela. Em seguida temos Fica Entre Nós, de Sophie Gonzalez, K.O. Dietrich, lançado pela editora seguinte. E Scary Boys, O Amor Está na Pista, do Cássio Cipriano. E Confluentes, também do Cássio Cipriano. Em seguida temos Imperfeitos, do Robson Gabriel, nessa minha edição da Astral Cultural. Passamos para 15 Dias, do Vitor Martins, na primeira edição da editora Alt. Se a Casa 8 Falasse, que é o livro mais recente do Vitor Martins. E o meu livro favorito do autor, 1 Milhão de Finais Felizes, também lançado pela editora Alt. Passamos para outro favorito, Uma Canção de Amor e Ódio, do Vinícius Grossos, lançado pela editora Nasce. E mais um favorito, que é Gay de Família, do Felipe Fagundes, lançado pela editora Paralela. Aqui do lado nós temos a antologia Sobre o Amor e Estrelas e a Cabeça nas Nuvens, da Clara Alves, Lia Rocha e Olivia Pilar, lançado pela editora Rocco, que eu preciso ler. Temos o divertidíssimo Marketing do Amor, do Renato Rito, lançado pela editora Intrínseca. Passamos para o Rumores da Cidade, do Lucas Rocha, que é a minha leitura do momento, enquanto estou gravando esse vídeo. E também do Lucas Rocha, nós temos Você Tem a Vida Inteira, lançado pela editora Galera na primeira edição, e também um favorito. Do lado temos mais um nacional, que é o Visão Noturna, do Franklin Teixeira, que eu comprei na Bienal do ano passado e já li, devorei esse livro. Uma aquisição mais recente, como puderam ver no último vlog, que é Semantic Error, volume 1, de Jay Suori, pelo selo novel da editora New Pop. Em inglês nós temos o May the Best Man Win, que já foi lançado aqui no Brasil como Que Vença o Melhor, de Zia Elor. Meu xodó, The Gentleman's Guide to Vice and Virtue, que também já foi lançado aqui no Brasil como O Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude, da Mackenzie Lee. A novela a continuação dele, The Gentleman's Guide to Getting Luck, que infelizmente não foi publicado aqui no Brasil. E o segundo volume da trilogia, que é The Lady Guide to Petticoats and Piracy,
da Mackenzie Lee também. Daí aqui passamos para os meus livros do incrível Brian Selznick, onde temos A Invenção, do Hugo Cabret, Os Marvels, que é o meu livro favorito do autor, e O Sem Fôlego, que também ganhou uma adaptação lá na Amazon Prime. Agora deixa eu mudar o ângulo que a gente precisa falar sobre essa pilha aqui. Enfim, passamos para cá. Nós temos o Will Grayson, do John Green, com o David Lefton. Em seguida nós temos Os Dois Garotos Se Beijando, também do David Lefton, lançado pela editora Galera. A primeira edição de O Caderninho de Desejos de Dash e Lily, do David Lefton com a Rachel Cohn. Também uma parceria do David Lefton com a Rachel Cohn, nós temos Naomi Eli e a Lista do Não Beijo. Continuação de Will Grayson, nós temos Me Abrace Mais Forte, também do David Lefton. Melissa, de Alex Dino, também lançado pela editora Galera. Fera, de Bree Spangler, lançado pela editora seguinte, mais um favorito. Apenas Uma Garota, da Meredith Russo. Moletom, do Júlio Azevedo, esse livro aqui é nacional. Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, mais um favorito. Se Estivermos Sós, do Felipe Santos, que eu ainda preciso ler. O Papai Noel Não Vem Aqui, da editora Resistência. E fechando a estante nós temos Sempre Estive Aqui, de Maria Freitas. Descendo um nível, nós temos o começo da minha prateleira de favoritos, que começa aqui e vai até o final, como vocês podem ver. Mas enfim, vamos começar com esse nicho que nós temos. Arlindo, da Ilustra Lu. Percy Jackson e os Deuses Gregos, do Rick Riordan, ilustrado pelo John Rocco. Percy Jackson e os Olimpianos, Os Arquivos do Semideus, do Rick Riordan. Os Diários do Semideus, também do Rick Riordan. A Casa de Hades, do Rick Riordan. A Marca de Atena. O Filho de Netuno. O Herói Perdido. Embaixo nós temos O Último Olimpiano. A Batalha do Labirinto. A Maldição do Titã. O Mar de Monstros. E O Ladrão de Raios, na primeira edição que foi publicada aqui no Brasil. Daí para o lado nós temos os meus livros da saga Crepúsculo, de Stephenie Meyer, começando com Vida e Morte, Crepúsculo Reimaginado, minha edição em português de Sol da Meia-Noite, Crepúsculo na primeira edição aqui do Brasil, Lua Nova, Eclipse, Amanhecer, o guia oficial ilustrado da série, o volume 1 da graphic novel, infelizmente eu não acho o volume 2 em lugar algum, minha edição em português de A Breve Segunda Vida de Britannia, e aqui do lado começa a minha coleção em hardcover em inglês, que só está faltando o Twilight para que eu complete. Daí nós temos o The Short Second Life of Britannia, o hardcover de New Moon, que eu comprei baratinho na Black Friday, a edição em inglês de Eclipse, a edição em inglês de Breaking Dawn, que é uma edição diferenciada, de 1 ano de lançamento do livro. E por último, nós temos o enorme Midnight Sun, que eu comprei também super baratinho na Amazon no começo do ano passado. Daí do lado passamos para os trabalhos adultos da Stephenie Meyer, que tem o incrível, eu vou sempre falar isso, A Hospedeira, e também o A Química, que eu sei que muita gente não gosta, mas eu realmente gosto desse livro. E no final dessa prateleira, nós temos a minha coleção da série Hush Hush, da Becca Fitzpatrick, com o último livro, Final, Silêncio, Crescendo e o primeiro livro, Sussurro. Enfim, eu amo as capas dessa série. Daí passamos para o segundo nicho desse nível, que nós temos o Todos os Santos Malditos, da Meg Stiefvater, que eu ainda não li. A Corrida do Escorpião, também da Meg Stiefvater. Perdido, o quarto e último volume da saga dos Lobos de Mercy Falls. Sempre, que é o terceiro volume. Shiver, Calafrio, que é o primeiro volume da série. Por último, nós temos o Espera, que é o segundo volume da série. Daí aqui passamos para a minha coleção de Jogos Vorazes, com as minhas edições em português e as minhas edições em inglês. Nós temos Jogos Vorazes, Em Chamas, e o terceiro livro, A Esperança. Daí passamos para as edições em inglês, com The Hunger Games. O segundo livro, Catching Fire. E o terceiro livro, Mockingjay. Daí aqui do lado nós temos o incrível Quando Ninguém Está Olhando, da Alyssa Cole. The Duchess Effect, da Tracy Livesey. Dinastia Americana, também da Tracy Livesey. Maldito Ex, do Juan Julian. E O Querido Ex, do Juan Julian. Do lado nós temos o Orgulho, que é uma versão contemporânea de Orgulho e Preconceito, da Iris Oboy. Você Não É Invisível, do Lázaro Ramos.
Reticências, da Solane Quioro. O Bebê é Meu, da Oikon Braithwaite. Em Fogo Alto, da Elizabeth Severo. Agora que Ele Se Foi, também da Elizabeth Severo. E por último do nicho, A Poeta X, da Elizabeth Severo. E no último nicho dessa prateleira, nós temos O Pior Padrinho da Noiva, da Mia Sosa. Destruidora de Casamentos, também da Mia Sosa. A Teoria da Conspiração de Nós Dois, da Talia Hibbert. Acorda pra Vida, Chloe Brown, também da Talia Hibbert. Vê-se Cresce, Eve Brown, que é o terceiro e último volume da trilogia das Irmãs Brown. E o Se Liga, Dani Brown, da Talia Hibbert. Daqui do lado nós temos o Na Corda Bamba, da Kylie Reid. Na Hora da Virada, da Ang Thomas. Uma Rosa no Concreto, também da Ang Thomas. E a minha edição em inglês de O Ódio Que Você Semeia, da Ang Thomas. Daí daqui do lado nós temos o Jackpot, da Nick Stone. Cartas para Martin, também da Nick Stone. E Blackout, da Danielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Nick Stone, Ang Thomas, Ashley Woodfolk e Nicola Yoon. Aqui nós temos o Tudo e Todas as Coisas, em inglês, da Nicola Yoon. O Sol Também é uma Estrela, da Nicola Yoon, que é o meu livro favorito da Nicola Yoon. E o mais recente, Instruções para Dançar, também da Nicola Yoon. Aqui do lado nós temos o sensacional The Black Flamingo, do Denata. E o mais recente do autor, Only on the Weekend, que é esse verdadeiro calhamaço. Fechando essa prateleira, nós temos as minhas duas edições de Check Please, da Ngozi Ukazu. O segundo volume, Stick and Scones. E o primeiro volume da HQ, que é Hockey. Enfim, infelizmente não foi publicado aqui no Brasil, mas super merecia, porque é uma graça. Agora nós vamos passar para o nível do meio da minha estante, que basicamente são romances fofos e Meg Cabot. Enfim, começando por esse nicho aqui, nós temos o Carry On, na primeira edição brasileira, da Rainbow Rowell. O Filho Rebelde, na edição em português. E Venha o Que Vier, também na edição em português. Daí aqui do lado nós temos o Wayward Son, na edição britânica. Carry On, na nova capa americana. E Anyway the Wind Blows, na edição americana em capa dura. Daí aqui nós temos o Viralizou, do Juan Julian com o Igor Verde. Meninas de 20, da Sophie Kinsella, nessa edição Pocket. A Procura de Audrey, também da Sophie Kinsella. Os Delírios de Natal de Beck Bloom, da Sophie Kinsella. E por último da Sophie, o Lembra de Mim. Aqui do lado nós temos o Duffy, da Code Keplinger, na edição em paperback em inglês. Virgem aos 30, da Natália Cabral. Namorando aos 30, que é o conto continuação de Virgem aos 30. Meu Querido Professor, da Natália. O Grande Momento, também da Natália Cabral. E A Gata Borralheira e o CEO, também da Natália Cabral. Passando para os livros da Alex Daria, nós temos o Você Me Ganhou no Lá. E aqui do lado tem o Acho Que É um Adeus. Fechando esse nicho, nós temos os livros da Gemma Toyo, Curva de Aprendiz, e também o Manual para Românticas e Corrigíveis. Passando para o lado, nós temos a continuação dos romances e a introdução de Romances na Realeza. O primeiro é Leis da Atração, da Simone Elkins. Também da Simone Elkins nós temos a primeira edição de Química Perfeita. A Garota Dele, que é o segundo volume da série Amor em Jogo. E o primeiro volume da série, Amor em Jogo, da Simone Elkins. Daí aqui do lado passamos para a minha trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. Com Para Todos os Garotos que Já Amei, PS, Ainda Amo Você. E Agora e Para Sempre, Lara Jean. A partir daqui a gente já de fato começa com os romances na Realeza. Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins. O Reino de Zália, da Luli Trigo, Ilha Nacional. A trilogia de A Seleção, A Elite e o A Escolha. Aqui nós temos o livro de contos, Felizes para Sempre, também da Kiara Cass. Daí temos o livro mais recente da Kiara Cass, Mil Batidas do Coração. Passando para o lado nós temos a série Ana, da Mariana Carvalho, com Helena, a Filha da Princesa, De Repente Ana e Simplesmente Ana. Aqui do lado temos Um Sonho em Tóquio, que é o segundo volume de Uma Princesa em Tóquio, da Amy Codin. De Repente, primeiro volume da série Royal, da Nicole Chase. E Imprudente, que é o segundo volume da série Royal.
Daí aqui nós temos o Romance Real, da Clara Alves. Teoricamente Princesa, da Alyssa Cole, que eu fiquei muito frustrado das continuações não terem vindo aqui para o Brasil. Minha edição comum de Vermelho, Branco e Sangue Azul. E a edição de colecionador de Vermelho, Branco e Sangue Azul que eu ganhei da seguinte. Como não poderia deixar de ser, do lado nós temos o nicho da Meg Cabot, que começa com as histórias da realeza e vai até as fantasias da autora, começando com a edição em inglês de Royal Wedding Disaster, que é o segundo volume da série Diário de uma Princesa Improvável. O 12º volume da série O Diário da Princesa, o The Quarantine Princess, que ainda não foi publicado aqui no Brasil. O livro meio O Presente da Princesa, Sweet Sixteen Princess, que também é um livro meio, e o Valentine Princess, que também é um livro meio. Daí temos Diário de uma Princesa Improvável, O Casamento da Princesa, Forever Princess, Princesa na Balada, e o Diário da Princesa na primeira edição. Daí do lado nós temos os romances de época jovem adulto, que ela escreveu, Vitória e o Patife, que é divertidíssimo, e Nicola e o Visconde. Aqui nós temos o Ela Foi Até o Fim, que eu acho que é o livro da Meg que mais me decepcionou na vida. E aqui a gente começa a série Garoto com O Garoto Está de Volta, Todo Garoto Tem, Garoto Encontra Garota e O Garoto da Casa ao Lado, que eu acho que é uma das minhas séries favoritas da autora. Daí aqui nós temos a minha série favorita da Meg, que é Os Mistérios de Heather Wells, com A Noiva é Tamanho 42, Tamanho 42 e Pronta para Arrasar, Tamanho Não Importa, Tamanho 44 também não é gorda e Tamanho 42 não é gorda. Aqui temos A Mediadora, que é a minha segunda série favorita da autora, com Lembrança, o 7º volume, Crepúsculo, Assombrado, A Hora Mais Sombria, Reunião, O Arcano 9, que está autografado, e A Terra das Sombras, que também está autografado. Aqui em cima a gente tem Every Boy's Got One, a edição em inglês de Todo Garoto Tem, a edição vira-vira da duologia A Garota Americana, e aqui atrás tem Quase Pronta, e a minha edição de Avalon Heights, que é um xodozinho, mas coitado, tá toda desbotada já, eu queria até comprar uma outra edição para substituir. Aqui temos a minha terceira série favorita da Meg Cabot, que é a série Desaparecidos, com o 5º volume, A Falta Que Me Faz, em português, o 3º e o 4º volume, Safe House e Sanctuary, e o 1º e o 2º volume, When Lightning Strikes e Codename Cassandra. Aqui temos a trilogia Cabeça de Vento, que eu adoro, com Cabeça de Vento e a sua contracapa maravilhosa, Sendo Nick, e também a sua contracapa maravilhosa, e o 3º e último volume, Na Passarela, também com a sua contracapa maravilhosa. Aqui do lado nós temos a trilogia Abandono, que é a trilogia que eu menos gosto da Meg. Eu gosto dela como um todo, mas como livros individuais eu só gosto do 3º. Daí nós temos a edição em capa dura de Abandono, o 2º volume Underworld, que também está autografado, porque eu ganhei numa promoção da própria Meg, e o último volume, Awaken, que é uma ARC que eu também ganhei da Meg, autografado. Aqui no cantinho nós temos os volumes da série Little Bridge Island, com o 1º volume, Sem Julgamentos, e o 2º volume, Sem Ofensas, e aqui do lado a gente tem, fechando a coleção, os livros de vampiro da Meg, com o 2º volume, Mordida, e o 1º volume, Insatiable. Daí descemos um nível e nós começamos a minha coleção de livros de fantasia, como vocês podem ver. Aqui do canto nós temos Porém Bruxa, da Carol Chiovato, Árvore Inexplicável, também da Carol Chiovato, Em Águas Profundas, de F.T. Luckins, que eu ainda preciso ler, Última Parada, de Casey McKeeston, Os Garotos do Cemitério, do Aidan Thomas, Nimona, de N.D. Stevenson, A Sessão das Trevas, de C.S. Pacat. Não é fantasia, mas é de C.S. Pacat, então deixei aqui, que é a série Fence, com o volume 5, o volume 4, o volume 3, o volume 2 e o volume 1, que tem ilustrações de Joanna the Mad. Daí aqui a gente tem a trilogia do Príncipe Cativo, também de C.S. Pacat, com o livro de contos The Summer Palace and Other Stories, na minha primeira edição, né, já que eles foram relançados, o volume 1, Príncipe Cativo, o volume 2, A Jogada do Príncipe,
E o volume 3, A Ascensão dos Reis. Aqui nós temos a minha série das Crianças Desajustadas, que a Morro Branco não trouxe o restante, o que me deixou bem triste, sendo bem sincero, com o primeiro volume, De Volta para Casa, o segundo volume, Entre Gravetos e Ossos, que é o meu livro favorito, e o terceiro volume, Sob o Céu Açucarado, que é o mais fora da caixinha. Daí temos os meus livros do T.J. Klane, com o calhamaço Wolfsong, O Chamado, que é o primeiro volume da série Green Quick, além da Porta Sussurrante, que foi um dos meus favoritos do ano passado, e A Casa no Mar Cerúleo, que também foi um favorito. Em sequência, como vocês podem ver, nós começamos com os meus livros da Cassandra Clare, Clockwork Prince, que é o volume 2 de The Infernal Device. Começando os Instrumentos Mortais, nós temos Cidade dos Ossos, na primeira edição, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, que é o meu favorito, City of Fallen Angels, que é o quarto volume, City of Lost Souls, que é o quinto volume, e o sexto e último volume, Cidade do Fogo Celestial. Está autografado. Daí do lado passamos para a trilogia dos Artifícios das Trevas, com Dama da Meia-Noite, que eu confesso que eu preciso reler, Senhor das Sombras, que é o segundo volume, e o terceiro volume, Rainha do Ar e da Escuridão, que tem a melhor capa da trilogia. Fechando essa prateleira, nós temos uma história de notáveis caçadores de sombras e seres do submundo, contada na linguagem das flores, que foi escrita, é claro, pela Cassandra Clare, ilustrado pela Cassandra Jean. Daqui do lado nós continuamos com Cassandra Clare e vamos para Holly Black. Aqui no canto nós temos os Pergaminhos Vermelhos da Magia, que é da Cassandra Clare com Wesley Chu, de As Maldições Ancestrais. O Livro Branco Perdido, que é o segundo volume da série As Maldições Ancestrais. Fantasmas do Mercado das Sombras, que é da Cassandra Clare com a Sarah Rees Brennan, a Maury Johnson, a Kelly Klink e o Robin Rossman. E outra antologia da série que eu tenho é Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, que é com a Cassandra Clare, a Sarah Rees Brennan, a Maury Johnson e o Robin Rossman. Aqui nós temos a série Magisterium, que é a série da Cassandra Clare com a Holly Black, com O Desafio de Ferro, A Luva de Cobre, A Chave de Bronze, A Máscara de Prata e A Torre de Ouro, que é o último volume. Aqui nós temos os meus livros da série Mestres da Maldição, tanto em inglês quanto em português. Em inglês nós temos o White Cat, o segundo volume, Red Glove, e o terceiro volume, Black Heart, na edição britânica. Daí temos os meus livros na edição em português, com Gata Branca, que vem uma luva por cima com a capa original, Luva Vermelha, que também vem com uma luva por cima, e o terceiro volume, Alma Negra, que também vem com uma luva por cima. Continuando, nós temos A Menina Mais Feia de Coldstone, que é um volume único. Minha aquisição mais recente, O Livro da Noite, que é a primeira fantasia adulta da autora, O Canto Mais Escuro da Floresta, na primeira edição, e é um dos meus livros favoritos da Holly. O Príncipe Cruel, que obviamente é o mais famoso, O Rei Perverso, A Rainha do Nada e O Herdeiro Roubado. Passando para cá, nós temos o fim desse nível, como o Rei de Elfame aprendeu a odiar histórias, e o Taif, que é o primeiro volume da série Contos de Fadas Modernos, que eu preciso terminar, mas o volume 2 e o volume 3 ainda estão bem carinhos. Passando para o lado, nós temos os meus livros da Madeleine Miller, com o Circe, que eu tenho que ler esse ano, A Canção de Aquiles, que é simplesmente maravilhoso, e o Conto Galateia, que eu também amei. Ainda nas releituras, nós temos o primeiro volume de Lore Olympus, essa HQ de Rachel Smith, O Rei do Ferro, que é o primeiro volume da série Os Encantados do Ferro, da Julie Kagawa, Conto Passagem para o Inverno, e o segundo volume, A Filha do Ferro, também da Julie Kagawa. Aqui nós temos o Wicked, do Gregor Maguire, que deu origem ao musical e que agora vai virar filme, né? Garota Infernal, que é a novelização do roteiro da Diablo Cody. Sangue e Chocolate, da Annette Klaus, que é uma fantasia em volume único sobre lobisomens. Aqui temos Reckless, da Cornelia Funk, que aqui no Brasil, se não me engano, se chama A Maldição da Pedra. Aqui do lado começam os meus livros da V.E. Schwab, com A Melodia Feroz, que é o primeiro volume da série Monstros da Violência. O Dueto Sombrio, que é o segundo e último volume da série. A Vida Invisível, de Ed LaRue, que tá na minha meta de leitura desse ano. Vilão, que eu acho simplesmente sensacional. E aqui tem a trilogia, né, original de Um Tom Mais Escuro de Magia, com
Um Tom Mais Escuro de Magia, na primeira edição. O segundo volume, Um Encontro de Sombras. E o terceiro volume, Uma Conjuração de Luz, que eu devia ter suspeitado que iam trocar de capa por ter encontrado tão barato lá na Bienal do ano passado. Descendo mais um nível, a gente continua com fantasia. Aqui nós temos as minhas HQs de Miss Marvel, com Últimos Dias, Apaixonada, Questões 1000 e o primeiro volume do primeiro ciclo, Nada Normal. Aqui nós temos a minha edição da HQ de V de Vingança, do Alan Moore e do David Lloyd. Aqui do lado nós temos a minha coleção completa de Orange, com o volume 7, que foi a minha leitura mais recente, o volume 6, o volume 5, o volume 4, o volume 3, o volume 2 e o volume 1 de Ichigo Takano. Daí nós temos o Feridas, o Twist, que é um volume único. Os meus 3 volumes de Scott Pilgrim contra o Mundo, do Brian Lee O'Malley, que nós temos o primeiro volume, o segundo volume e o terceiro volume. Daí nós temos a minha edição de A Revolução dos Bichos, do George Orwell, nessa minha edição da Aleph. Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Gênesis, do Bernard Beckett. A Ilha dos Dissidentes, da Bárbara Moraes. Eu tenho só o primeiro volume, mas eu já li os 3. Os livros originais de Legend, com Champion, da Mary Lou. O segundo volume, Prodigy. E o primeiro volume, Legend. Daí nós temos os livros de Battle Royale, do Kosho Takami, que aqui tem o Angel's Border, que é um mangá roteirizado pelo próprio Kosho Takami, que nós vamos acompanhar mais de perto alguns personagens do livro principal, e o romance em si, Battle Royale, também do Kosho Takami. Aqui nós temos O Ceifador, do Neil Schuttman, que eu preciso completar essa trilogia. Fumaça Branca, de Tiffany D. Jackson, que eu vou ler esse ano. A Mari e os Filhos da Noite, de Bibi Alston, que eu espero que a seguinte lance o segundo volume agora. E o meu Um Cântico de Natal e Outras Histórias, do Charles Dickens. Continuando nesse mesmo nível, nós temos Zathura, do Chris Van Allsburg. Jumanji, também do Chris Van Allsburg. E o The Polar Express, também do Chris Van Allsburg. Daqui do lado nós temos os livros principais de Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, com A Bússola de Ouro, A Faca Sutil e o A Luneta Âmbar. Passando para o lado nós temos a minha coleção de As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, na edição da Martins Fontes, com A Última Batalha, O Sobrinho do Mago, O Cavalo e Seu Menino, A Cadeira de Prata, A Viagem do Peregrino da Alvorada, Príncipe Caspian e o primeiro volume, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Daí passamos para a trilogia do Livro das Estrelas, do Eric Lehom, com O Rosto da Treva, O Senhor Shah e o primeiro livro, Kaderhar, o Feiticeiro. Do lado nós temos o Fantasmas, da Raina Telgemeier, que eu li no ano passado e é incrível. A coleção antológica Infernais, que tem Formaturas Infernais com a Mary Cabot, Stephanie Meyer, Michelle Jaffe, Kim Harrison e Laurie Miracle. E Amores Infernais com Melissa Marr, Gabrielle Zevin, Scott Westerfeld, Justine Labassier e Laurie Faurier-Stoas. Seguindo nós temos o The Rest of Us Just Live Here, do Patrick Ness, que infelizmente não foi publicado aqui no Brasil, mas é um livro incrível. O Chamado do Monstro, também do Patrick Ness, que também é um livro de uma acessibilidade maravilhosa. Ele vai falar sobre luto pela perspectiva infantil. Aqui nós temos o meu box dos 77 melhores contos dos Irmãos Green, dessa edição da Nova Fronteira, que são 2 volumes. Esse é o volume 1 e esse é o volume 2. Aqui no canto nós temos a minha edição de Pequeno Príncipe, do Tonod Saint-Exupéry, e o Cartas de Papai Noel, do J.R.R. Tolkien. Fechando as minhas prateleiras de fantasia, que temos Como Se Livrar de um Vampiro Apaixonado, da BF Fantasy, o segundo e último volume da série, Como Salvar o Vampiro Apaixonado, os 5 livros da série Bloodlines, com Sombras Prateadas, da Richelle Mead, Coração Ardente, também da Richelle Mead, O Feitiço Azul, terceiro volume, O Lírio Dourado, que é o segundo volume, e o primeiro volume, Laços de Sangue. Aqui nós temos os meus livros de Academia de Vampiros, também da Richelle Mead. Tá faltando o 4º volume, que está emprestado para minha irmã, com O Último Sacrifício, Laços do Espírito, Tocada pelas Sombras, que é o 3º volume, Aura Negra, que é o 2º volume, e o primeiro volume, O Beijo das Sombras. Daí passamos para a série de Georgina Kincaid, também da Richelle Mead, com A Revelação do Súcubo, A Sombra do Súcubo,
O Calor do Súcubo, o terceiro volume, O Sonho do Súcubo, o segundo volume, O Poder do Súcubo, e o primeiro volume, A Canção do Súcubo. Essa é uma série de fantasia mais adulta e é a minha favorita da Charlie Mead. Aqui temos o primeiro volume da série das Crônicas da Soakstock Halls, Morto até o Anoitecer, da Charlene Harris, na primeira edição que foi publicada aqui no Brasil. A Serpente e as Asas Feitas de Noite, de Carissa Broadbent, que eu recebi recentemente da Suma. A Ponte entre Reinos, da Danielle L. Jensen, que eu ainda preciso ler. O famoso Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas, que eu também preciso ler. Corte de Neve e Fúria, também da Sarah J. Maas, o segundo volume. A Maldição do Ex, da Rachel Hawkins. Rex Hall, O Sortilégio, o primeiro volume. O segundo volume, A Maldição. E o terceiro volume, O Sacrifício. Eu gosto dessa trilogia. Ela é bem desenvolvida. E aqui embaixo nós temos o meu nicho com todos os meus livros jovem adultos e um pouquinho de novo adulto aqui para trás. Nós temos No Limite do Desejo, da Kate McGarry, No Limite do Perigo, No Limite da Ousadia e No Limite da Atração, da Kate McGarry. Daí começam os meus livros da Jennifer Eccles, com Como Fui Esquecer Você, que é o meu favorito dela, Longe Demais, que é o meu segundo favorito, e o Love Story, Uma História de Amor. Daí começamos com os meus livros da Abby Glines, né? Com as minhas séries favoritas, que é The Recent Boys e Sea Breeze. Aqui a gente tem o Sem Fôlego, que é o primeiro de Sea Breeze. Sem Escolhas, que é o segundo volume. While It Lasts, que é o terceiro volume. E não é o último, porque essa série tem 10 volumes. Mas, né, ela não foi publicada aqui no Brasil, então fica meio difícil completar, mas eu já li tudo. Aqui tem o meu box de The Recent Boys, que é uma duologia, com The Recent Boys, o primeiro volume, e The Recent Brothers, que é o segundo volume. E não tem nada a ver com Sea Breeze, apesar das capas serem as mesmas. Vai saber por que fizeram isso. Aqui nós temos o Para Ana com Amor, da Larissa Siriani, que é o livro mais recente dela. Que aqui a gente tem O Amor Plus Size, que está autografado pela Larissa. Do lado temos os livros da Iris Figueiredo, com Um Passo de Cada Vez, e também O Céu Sem Estrelas. Do lado temos Dumpling, da Julia Murphy. Virou uma série, né? Agora tem vários livros, eu só li o primeiro. Apenas Respire, da Barbara Hurd. Azar o Seu, da Carol Sabat. E também tem da Carol Sabat Como Quase Namorei Robert Pattinson. Até Eu Te Encontrar, da Graciela Mairin, que na edição dá um novo conceito. A Lógica Inexplicável da Minha Vida, do Benjamin L. de Sainz. Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, também do Benjamin L. de Sainz. Fale, da Laurie House Anderson, que eu li no ano passado e fui uma paulada. An Abundance of Catherines, do John Green. A Culpa é das Estrelas, Deixa a Neve Cair, do John Green, da Mary Johnson e da Laurie Miracle. A Música que Mudou a Minha Vida, da Robbie Bilney. O Azarão, do Mark Zuzak, o primeiro volume da trilogia dos Irmãos Wolf. Bom de Briga, que é o segundo volume. E o terceiro volume, A Garota que Eu Quero, que acabou saindo pela Intrínseca, sei lá porquê. Eu Sou o Mensageiro, que é um dos meus livros favoritos da vida, sério mesmo. Namorado de Aluguel, da Casey West, uma farofinha bem gostosa. O Presente do Meu Grande Amor, a antologia da Stephanie Perkins. Ana e o Beijo Francês, que é o livro da Stephanie Perkins que eu menos gosto. Lola e o Garoto da Casa ao Lado, que é o meu favorito. E Asla e o Final Feliz, que é o terceiro e último volume dessa trilogia. E Querela, da Ashley Poston, que infelizmente a Intrínseca não trouxe os livros seguintes dessa série. Perdão, Leonard Peacock, do Matthew Quick, um livro que também é uma paulada. Eu Te Darei o Sol, da Jandy Nelson. Nossa, esse livro é incrível. E finalmente, As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Tobolsky, com a capa do filme que eu comprei na época. Daí, nesse segundo nicho do último nível, nós temos a minha série do Clube do Livro dos Homens, da Alicia K. Adams, com o Clube do Livro dos Homens, Missão Romance, Estupidamente Apaixonados, Absolutamente Romântico e 3 Chances para o Amor, o último publicado. Aqui temos os meus livros da Ellie Hazelwood, até o momento, né? Com A Hipótese do Amor, A Razão do Amor e o último que eu comprei, O Amor Teoricamente. Passando para o lado, já são livros mais avulsos, né? Aqui nós temos o Aliança de Casamento, da Jasmine Guillory, 2 Erros, um Acerto, da Chloe Liz, Para Ser com Amor, da Laurie Lane, O Princípio do Coração, da Halle Huang, Como Se Fosse Magia, da Bianca Briones, Como Tatuagem, do Walter Tierno, E Se Acontece, da Marilyn Harlow e do David Romanoff, High Definition, da J.V. Leite,
O Marrom no Brooklyn, da Jane Jackson, Síndrome de Boa Garota, da Ellie Kennedy, e Fama de Garota Má, também da Ellie Kennedy, Easy, da Tamara Weber, Antes de Virarmos Estranhos, de René Carlino, Entre o Agora e o Sempre, da J.O. Herdemesky, e Entre o Agora e o Nunca, também da J.O. Herdemesky. Passando agora para o último nível da estante, Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid, Vitamin, da Keiko Swanlungu, Métrica, da Colleen Hoover, Talvez um Dia, também da Colleen Hoover, e Em Busca de Cinderela, da Colleen Hoover. Do lado nós temos Quarto Aberto, do Tobias Carvalho, 3 Metros Acima do Céu, do Federico Mucha, Um Ex-Amigo, da Mayra Cotta, O Que Te Pertence, do Garth Grinnell, O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, O Complexo Melancólico, do Guido Arosa, Minha Versão de Você, da Christina Lauren, Escandalizados, da Eva Owens, que é uma das Christina Lauren, O Experimento do Amor Verdadeiro, também da Christina Lauren, Um Pouco de Aventura, também da dupla Christina Lauren, e o último das autoras que tenho aqui é o Imperfeitos. Daí temos o divertidíssimo Azul da Cor do Mar, da Marina Carvalho, e o último desse nicho é Depois das Brasas, da Ellie Martinez. Aqui embaixo da minha mesa eu também tenho alguns livros, como vocês podem ver, aqui ficam meus romances de época, e aqui ficam os meus não-ficção. Enfim, no romance de época nós temos A Senhora Butterworth e o Barão Louco, da Julia Quinn, ilustrado pela Violet Charles, O Duque e Eu, da Julia Quinn, O Visconde que Me Amava, também da Julia Quinn, Um Perfeito Cavalheiro, e Os Segredos de Colin Bridgerton, que é o volume 4. Daí nós temos os dois livros da Liga da Lealdade, da Alyssa Cole, com Uma União Extraordinária, Uma Esperança Dividida e Uma Liberdade Incondicional. Daí nós temos o meu único livro da Patricia Cabot, que é o Aprendendo a Seduzir. Patrícia, que é Meg, escrevendo romance de época, e eu preciso comprar mais. Minha edição de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que é um dos meus livros favoritos, A Bela e a Fera, da Madame de Beaumont e Madame de Villeneuve. Aqui no canto nós temos o Boy Erased, Uma Verdade Anulada, do Garbat Conley, O Exercício da Incerteza, que é o livro de memórias do Drauzio Varela, e O Que Sobra, que é a biografia do Príncipe Harry. Daí, nesse último nicho da mesa, nós temos alguns livros que eu estou pensando em dar, mas eu quero ler antes. Então eles estão separados do restante. Aqui nós temos o Parem os Relógios, né, da Christina Higgins, O Destruidora de Espadas, da Victoria Aveyard, e O Destruidora de Mundos, também da Victoria Aveyard, que são os livros que eu pretendo dar depois de ler. Bom, pessoal, esse foi o nosso Bookshelf Tour de 2024. Eu fiquei em posições inimagináveis para conseguir gravar a estante completa para vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, e é sobre isso. Muito que bem, pessoal, esse foi o nosso Bookshelf Tour de 2024. Espero de verdade que vocês tenham gostado de acompanhar essa verdadeira jornada. Se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushers. Vamos conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Como vocês organizam a estante de vocês, a coleção de livros de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários. Enfim, muito obrigado por terem assistido até aqui. Tchau e até o nosso próximo encontro.